Tudo bem, meus alunos? Terceiro ano. Eu estou falando especificamente para os meus alunos do terceiro A, terceiro B e terceiro D da noite, certo? Antes de começar a aula propriamente dita, eu quero lembrar vocês que essa semana é muito importante para aqueles alunos que não, por um acaso, não fizeram as atividades do primeiro bimestre, do dia 31/7, que foi sexta-feira passada, às 6/8, que é essa semana que vai entrar, você deve entregar aquele primeiro trabalho que eu pedi, junto com uma síntese da primeira aula que eu postei aí no Drive da escola, né? Essas duas atividades você tem que me enviar para o meu e-mail para você compor sua nota do primeiro bimestre. Eu vou considerar isso como uma recuperação do primeiro bimestre. Você tem que me entregar até o dia 6/8, que é quinta-feira, impreterivelmente, não pode passar dessa data, senão você vai ficar sem nota do primeiro bimestre. Olha a importância dessa semana para você. Então você não pode esquecer de fazer isso. Obviamente eu estou falando isso para quem não entregou. Agora, com relação ao segundo bimestre. O segundo bimestre é o seguinte. Eu aceitei até semana passada. Já fechou o segundo bimestre. Então você que não entregou, para você que quer saber onde você vai fazer a atividade do segundo bimestre, é simples. Na aula do dia 22/6, está lá no Drive. Você vai achar, é só você procurar lá que você vai achar essa aula, do dia 22/6. Lá eu explico que exercícios do caderno do aluno você tem que fazer. Além disso, a síntese daquela aula do dia 22/6. E isso que você tem que me entregar relativo ao segundo bimestre. Só que você não vai me entregar mais agora, nesse momento não. O segundo bimestre nós vamos ter o conselho essa semana, então já fechou. Você só vai me enviar isso depois do fechamento do terceiro bimestre. Lá na frente nós vamos ter uma semana de recuperação do segundo bimestre. E isso só depois do terceiro bimestre. Ok? Qualquer dúvida que você tiver com relação a isso, me chame no WhatsApp que eu tiro a dúvida. Eu posso não atender de primeira, mas até o final do dia eu vou dar uma resposta para você, no mais tardar no dia seguinte. Eu respondo a todo mundo que me envia o WhatsApp. Meu WhatsApp está disponível aí no roteiro de estudos. Então acompanhe o roteiro de estudos, acompanhe as informações que estão no Drive e qualquer dúvida maior, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Ok? Então essa semana é fundamental para quem está devendo alguma coisa do primeiro bimestre. Beleza? Feito isso, vamos à aula propriamente dita, certo? Nós vamos começar a falar sobre o continente africano. Antes de começar a falar sobre o continente africano, nós temos que nos situar com relação a isso. De mais ou menos 15 anos para cá, o continente africano passou a ser matéria de estudo obrigatória no currículo das escolas. Porque aqui de 15 anos para trás isso era muito superficial, não havia uma obrigatoriedade, né? Então nós entendemos que isso também poderia nos colocar ali naquela caixinha ali do um pouquinho de racismo aí. Por que eu estou falando isso? Nós sempre estudamos muito os Estados Unidos e a Europa. Nós sabemos mais dos Estados Unidos e da Europa do que do continente africano e do nosso próprio continente. Então, nós estudamos muito mais os colonizadores, muito mais as potências mundiais, muito mais quem manda no mundo do que a nós mesmos, né? Se você pensar que nós estudamos muito pouco aqui, as gerações aqui da América Latina, nós estudamos muito menos isso do que a Europa, do que os Estados Unidos. E o continente africano, nós quando falamos de continente africano, obviamente eu estou falando nós aqui, não os professores, né? Porque os professores têm como essência aí de estudo saber sobre isso, né? Mas assim, a população em geral, sempre quando se fala em continente africano, já pensa em escravidão. Sim, esse processo nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar do processo de colonização, né? Como foi retalhado o continente africano. Nós vamos falar sobre isso.
Mas a África não é só isso. A África é potencialidade, é biodiversidade, é evolução. A África não é só isso. Então a África é muito mais do que isso. Quando eu falo África aqui, eu estou falando África continente, ok? Não estou falando da África do Sul. A África do Sul hoje é nosso parceiro naquele grupo econômico chamado BRICS, certo? E é o país que mais evolui nos últimos anos no continente africano. Então é nosso parceiro comercial. Tem muita biodiversidade, né? A África do Sul sofreu muito por conta do colonialismo inglês, né? Foi colonizada pela Inglaterra e passou por todo aquele processo de segregação até que veio Mandela, e Mandela se candidatou, foi presidente do continente, desculpa, da África do Sul, e isso provocou mudanças democráticas e tudo mais, mas ainda assim, mesmo acabando a segregação maior, digamos assim, entre negros e brancos, mas ainda assim, hoje mesmo, o continente a África do Sul, tendo um governo teoricamente democrático, a maior parte do território ainda está na mão de brancos, né? E a menor parte do território está na mão dos negros. 90% da população é negra, mas ela está na outra parte pequena do território. Então, o território ainda está na mão de brancos, né? Essa é a realidade, mas é fato que a África do Sul hoje é uma grande parceira comercial do Brasil no BRICS. Brasil, Federação Russa, Índia, China e África do Sul, certo? Então, de uns anos para cá, nós começamos a estudar mais o continente africano, né? E é um continente importantíssimo, grandioso, né? E então ela é fruto do nosso, vai ser fruto do nosso estudo a partir de agora. Então eu vou só aqui puxar aqui no celular, porque eu não estou com o material também como vocês, né? Só para a gente relembrar, né? A África, como ela está ali entre aspas, no meio do planeta, né? Nós temos que lembrar de algumas coisas assim essenciais que nós estudamos lá no início, lá no 6º ano, da linha do Equador, que divide o continente norte não, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E quando eu levo em consideração o meridiano de Greenwich, eu estou pensando no hemisfério ocidental e no hemisfério oriental, ok? Então, se eu estou levando em consideração a linha do Equador, o continente africano está nos dois hemisférios, né? Exatamente como o Brasil também está. O Brasil, 93% do Brasil está no continente, se eu estou levando em consideração a linha do Equador, 93% do nosso território está no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte. Quando eu levo em consideração só o meridiano de Greenwich, né? Assim, não assim, o Brasil inteiro está no hemisfério ocidental. Né? Os trópicos de Câncer e Capricórnio dividem a questão climática, né? Todos que aí nós estaremos indo, ele divide ali as zonas temperadas, que são zonas tendendo a mais frias, mais congeladas. Quando eu estou indo para as pontas dos polos, Polo Norte e Polo Sul, eu estou tendendo a um clima polar, certo? E o contrário é verdadeiro. Quanto dos trópicos para o centro do planeta, levando em consideração a linha do Equador, quanto mais ao centro, mais quente e úmido. E isso tem a ver com a quantidade de sol que eles recebem durante o ano, certo? É óbvio que o continente africano tem um deserto ali, mais para o seu centro, né? Deserto, o principal ali, o deserto do Saara. Temos a savana, temos áreas extremamente com ótima cobertura vegetal, temos uma mistura grandiosa de biodiversidade que em algumas muito específicas não há igual no mundo, né? Também temos potencialidades minerais absurdas, né? Diamantes, infelizmente boa parte dessa produção não fica no continente africano, vai para as grandes potências,
principalmente a Inglaterra, Estados Unidos e China. A China também produz muito petróleo no continente africano, em vários países, e a China tem uma questão que ela envia boa parte dos seus presos para trabalharem lá, certo? Então, há um grande investimento da China no continente africano também. Então, nós não podemos esquecer da questão cultural, né? São mais de 1.000 línguas, mais de 1.000 dialetos, né? E houve uma miscigenação, uma mistura por conta quando no século XIX houve aquele absurdo do colonialismo que fez com que as grandes potências mundiais, né, dividissem a África a seu bel prazer. Algumas partes ficaram falando português por conta de Portugal, Espanha, alemão, né, o espanhol. A Alemanha também pegou alguns países, Bélgica, Inglaterra eu já falei, França, né, Camarões. Então, houve uma retaliação, uma mistura, e grande parte da população foi roubada, digamos assim, acho que a palavra mais correta é roubada, né? A palavra correta é roubada, à força, foram levados para vários países, inclusive o nosso país, que foi um dos grandes também que receberam escravos, né? Principalmente em Salvador, não foi só em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro também, mas assim, nenhum africano pediu, né? Implorou para ser escravizado, né? Foram mortos, foram separados de suas famílias, né? Uma mistura de línguas no mesmo barco, né? Então, o que foi feito com o continente africano foi uma coisa horrenda, que alguns países recentemente reconheceram, pediram perdão. O que adianta pedir perdão e não fazer nada para mudar isso, né? Mas, assim, entendo que para a história humana a escravidão foi uma vergonha, né? E os efeitos nós estamos vendo até hoje, os efeitos no mundo desse processo, a não inclusão, né? O preconceito racial, o preconceito, o racismo é algo que enoja, mas que está aí, né? No dia a dia das pessoas que têm uma cor de pele mais escura, elas sofrem esse processo todos os dias, né? Então, não é fácil, é uma luta por condições mínimas de igualdade, né? Nós temos várias lutas aí acontecendo no momento, né? Também da questão da mulher, né? A mulher negra sofre mais, a mulher negra homossexual sofre mais, os indígenas sofrem muito, então nós ainda estamos com várias lutas aí. Mas voltando ao continente africano, é nosso lá na época da Pangeia, o continente africano, essa teoria já foi comprovada, né? O continente africano se encaixa perfeitamente ali no Brasil, né? Quando tudo era junto na Pangeia. Depois, por uma questão natural, as placas tectônicas no processo foram se distanciando, né? As convergentes e as divergentes, né? As divergentes fizeram se separar os continentes, né? E em alguns casos as convergentes também, mas principalmente as divergentes. E nesse momento o continente africano, no sul do continente africano, tem uma parte do continente que está se separando, né? Do continente africano. Esse é um processo natural, né? Das placas tectônicas, né? Mas no passado o continente africano ele estava, e há algumas teorias de como se formou também a nossa população, de quem nós éramos descendentes aí, se era do índio asiático ou do índio, os aborígenes, né, digamos assim, os nascidos de origem, os que estavam lá primeiro, né, a ideia de aborígene é essa. Então, hoje as teorias dão conta que nós somos muito mais próximos do índio asiático do que do norte-americano, né? Porque isso também é uma ideia entre aspas, um colonizador não direto nosso, mas essas teorias das grandes potências, né?
Então, o índio norte-americano era muito mais alto e diferente muito embora esteja na América do Norte, nós na América do Sul, mas há uma ideia que lá desse processo da Pangeia nós estaremos muito mais próximo do índio asiático do que do norte-americano, certo? Então, o continente africano nos enviou por conta da escravidão, nos trouxe forma de ver o mundo, religiões de matrizes africanas, alimentação, trato com a terra, dança. Então, a influência africana no nosso convívio brasileiro é gigante. Então, muito da nossa cultura nós devemos a isso. Muito pouco se fala sobre o que eu vou falar para vocês agora. Então, o que vem acontecendo, né, é que o reconhecimento enquanto que a nossa população, mais de 50% é de origem negra, né, de origem africana, a capital que mais tem negros no Brasil é Salvador, por volta de 66% da população é negra, 67%. Então, a nossa população é em sua maioria negra, mas o que nós vemos na sociedade é que essa população é exatamente a população que está, na maior parte, no grupo de pobres, né? Porque há uma desigualdade social por causa da renda, mas não só por causa da renda, por causa de uma questão de cunho histórico, né? de uma questão histórica. Quando da divisão das primeiras terras no Brasil, quem ficou com as melhores terras, né? Nós estamos falando lá da divisão das terras de Portugal e da Espanha, né? As primeiras capitanias hereditárias aí, os donatários, os donos dessas terras, principalmente eram de um grupo oriundo da Europa, de uma classe burguesa que já começava a se formar aqui no Brasil. Então, os estados foram divididos basicamente dessa forma. Então, o começo da nossa formação estrutural de país já foi desigual. E, obviamente, se o começo é desigual, a tendência é se tornar uma desigualdade, né, na estrutura de terras. E até hoje, essa estrutura de terras se faz presente no nosso país, que a maior parte das terras estão na mão dos ricos, certo? Então, voltando ao continente africano, mas nós temos muita influência do continente africano aqui no nosso país, muita mesmo, né? E então a visão sobre o continente africano é uma visão preconceituosa e é fato que o que aconteceu com relação ao continente africano foi resultado daquela divisão das grandes potências no século XIX, né? Houve uma descolonização, porém não houve uma descolonização total do ponto de vista econômico. O continente africano ainda sofre, uma boa parcela do continente africano ainda é subdesenvolvido, mas é um subdesenvolvido pior do que a nossa condição. Por que eu estou falando que é pior? Porque a estrutura de produção deles ainda é arcaica, a agricultura ainda é arcaica, né? Em muitos países não há industrialização. Então, todo o processo de industrialização do continente africano foi muito atrasado, em função do colonialismo. Então, esse processo determinou em grande parte a condição do continente inteiro, né? É óbvio que houve evoluções, óbvio que houve libertação desse colonialismo, mas o resultado do hoje é muito em função desse processo de colonização das grandes potências no continente africano. Então agora, no terceiro ano, nós vamos começar a adentrar nesse processo no estudo do continente africano e entender todas essas questões que o professor tratou durante essa aula de hoje, ok? Então, nós precisamos ter um olhar diferente para o continente africano. Então, nós só podemos entender algo quando nós aprendemos. Antes de aprender, é preconceito. Se eu fizer alguma análise sem conhecer, é preconceituosa, né? Não é científica.
Então, nós vamos começar a adentrar no conhecimento do continente africano com mais propriedade, para que possamos entender tudo o que acontece. O hoje tem muito a ver com o passado do continente africano. Ok? Nossa aula de hoje do continente africano para por aqui. Só queria lembrá-los que essa semana é muito importante para vocês entregarem o que faltou do primeiro bimestre, certo? Já vão fazendo todas as sínteses dessas novas aulas que eu vou deixar toda semana para vocês. Toda segunda-feira tem uma aula do professor Toninho. Qualquer dúvida, contate o professor pelo WhatsApp. Né? O WhatsApp está lá no roteiro. Né? O roteiro já está disponível para vocês da semana. Ok? Então, é isso. Então, boa semana para vocês. Um beijo. Qualquer coisa me contatem, tá? Tchau, tchau.